Olá pessoal, tudo bem? Vamos de ritual, vamos mexer esse caldeirão. Bom, hoje eu trarei aí para vocês ah, uma simpatia, né? Me pediram para os pretos velhos, eu cheguei a comentar num outro vídeo meu, que dia 13 de maio é dia, né, da abolição dos escravos, foi assinada a Lei Áurea em 1888 pela Princesa Isabel. E ficou aí como um marco, o grande histórico, né, de histórico dos pretos velhos, porque na senzala tinha muito, né? Aliás, eu vou contar um pouco a história para vocês sobre os pretos velhos. Vocês sabem que eu já falei no outro vídeo, eu não gosto de me aprofundar, de adentrar muito, porque eu me emociono, porque eu acho um absurdo. A escravidão, para mim, existe até hoje de uma forma camuflada, de uma forma maquiada. Lógico que como não naquela época, né? Mas existe sim. Existe muito preconceito, muito racismo, infelizmente. A gente vê. Há pouco tempo aí eu nem li a notícia, mas eu vi a chamada na capa do Yahoo sobre uma que a mulher estava se defendendo, que nunca pagou salário a mulher negra, porque ela era considerada como uma irmã e ela vivia em condições de escravidão e de cativeiro. Hoje é cativeiro, né? Só mudou um pouco o nome, a maquiagem, só entrou um detalhe nessa maquiagem, mas a história se repete, né? Então, não compete a mim entrar em detalhes, porque a gente pode ser até aí, né, penalizada pela plataforma. Mas eu acho, na minha visão, na minha opinião, existe sim muito preconceito, infelizmente existe muita diferença, existe sim em todos os cantos aí do mundo, principalmente do Brasil, essa escravidão maquiada. Eu convivi e convivo muito e sou muito grata a eles. Eu fui criada pela Zefa, a Zefa já desencarnou, mas para vocês terem ideia, o laço familiar é tão grande que a gente tem contato com a família dela até hoje. A Luciana, a Juliana são sobrinhas dela e fazem coisas na minha casa também. A irmã dela, a Malana, está sempre em contato conosco. A Rosa, que era a prima dela, né? Então é um laço sanguíneo muito forte. A Zefa veio para minha família de uma forma tão especial, cuidou tanto da gente. E a Zefa, é por isso que eu tenho a página, né? A Zefa cozinhava muito bem, aprendeu a cozinhar com a minha mãe, depois virou uma cozinheira de mão cheia, cuidou muito bem da gente. E é uma família negra a quem eu devo muita coisa, a quem a minha família deve muita coisa. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas livres, alegres. Foi ali que eu fui apresentada ao candomblé, foi ali que nós fizemos nosso fechamento de corpo, meu e da minha família, enfim. E a Zefa não está mais entre nós de corpo presente. A filha dela também já desencarnou aos 27 anos. O marido dela também já desencarnou, mas ela continua no nosso coração, ela continua na minha família fortemente. E eu fui criada, educada, né? Tinha a tia Duduca, que, nossa, nunca me esqueço, a tia Duduca desencarnou em 82, foi o primeiro velório que eu fui na minha vida, enfim. Tem o tio Manuel, que está com 90 e tralalá. Olha, uma família maravilhosa. Eu sei que vocês assistem o canal, quero deixar meu beijo aí a todos vocês e a minha gratidão. Então, infelizmente, a gente vê coisas que são absurdas, que a cor da pele não quer dizer nada, né? Você não sabe se em outra encarnação você foi negro, né? Então, como se ser negro fosse uma coisa absurda, né? Eu tenho orgulho dos meus amigos, dessa família, porque, olha, todos eles que eu conheço se deram bem, não tem, né? Antigamente falava, essa profissão aqui é para branco, essa profissão é para negro. Tanto é que a história que eu vou trazer para vocês da vovó Catarina, conhecida também, né, como Dona Eusália, ela era considerada uma feiticeira, né? Ela se destacou no meio dos escravos, no meio dos negros, ali de senzala, de cativeiro,
pelos seus conhecimentos com ervas. Na verdade, ela não era uma feiticeira, ela era uma curandeira. Ela trabalhava muito bem com as ervas. E a Sinhazinha percebeu isso nela, esse destaque, esse conhecimento, aonde chamavam, né, a preta velha vovó Catarina de feiticeira, mas ela não era, ela era curandeira. E a Sinhazinha trouxe, né, tirou da senzala e a trouxe para o casarão, para dentro da casa, porque ela achou que esse dom dela deveria ser feito só para salvar os brancos e não os negros, que negro tinha que trabalhar até morrer e aí ele era reposto. Então assim, a gente começa, né, já numa energia muito forte, numa energia de muita emoção, porque para você ver assim, né, a parte do egoísmo, a parte realmente de não estar se colocando no lugar do outro e achar que fosse lixo, né? Acabou, a gente repõe, ela morreu, a gente repõe. E eu quero o dom dela para os brancos, para as pessoas de dentro de casa, para as pessoas, né, da sociedade, da comunidade deles. Só que a vovó Catarina fazia, lógico, e orava muito pelos irmãos dela, ela ouvia, né? Porque, na verdade, quando os negros faziam aqueles cânticos que os senhores não entendiam, né? Eles estavam cultuando, reverenciando os orixás, principalmente Oxalá. Eles pediam muito ao pai Oxalá o dia da liberdade deles, e era através daqueles cânticos que eles faziam. E a vovó Catarina fazia solitária, ela foi retirada do convívio dela para um capricho, né, para um superego ali. Então ela saiu do convívio e ela foi muito solitária, ela ficou muito sozinha, porque era só ela e o restante do povo dela ali clamando. E ela fazia os clamores dela. E os senhores de engenho, as sinhazinhas não entendiam patavina, porque para elas eram músicas da cultura africana, da cultura deles, né? Então, na verdade, eles já estavam reverenciando aí ao nosso pai Oxalá. Assim como quando eles faziam, né, as danças, tudo, eles estavam cultuando também as religiões deles. Bom, então, vovó Catarina, ela não é uma feiticeira, ela é uma curandeira, né? E aí tem a história do desencarne, que daí ela voltou, ela agradeceu muito, né, por tudo que ela passou com essa sinhazinha, porque ela aprendeu realmente, né, ela morreu no tronco de chibatada, ela desencarnou em Saravá, né, Namastê. Saravá é a mesma coisa que o Namastê aí para os pretos velhos. E ela foi lá pro povo de Aruanda, e ali ela se libertou de um corpo, ela até mesma diz, né? Eu era uma negra feia, com dores, né, no corpo, mas eu não fui, né? Eu reencarnei como uma mulher bonita, branca, para poder ensinar as pessoas o que era o amor. Ela nunca teve rancor, muito pelo contrário, ela agradeceu, e ela se libertou de um corpo, de uma situação, e voltou para ensinar para as pessoas. Inclusive ela alfabetizava crianças, ela ensinava a ler, a escrever. E um dia um senhor desesperado bateu a porta dela, né, com uma criança com lepra, e ele não tinha condições, nada, ela acolheu, cuidou. Quando ela se casou, ela levou a menina junto com ela, isso na outra encarnação dela, né? E quando elas desencarnaram, descobriram que era a vovó Catarina e a sinhazinha, que a tirou do convívio na outra vida dela. E aí elas choraram, se emocionaram, né? Elas resgataram, tá? Olha que história bonita, né? Elas tiveram a oportunidade de resgatar. Quando a vovó Catarina reencarnou como essa branca aí, né, de posses, ela poderia muito bem renegar essa criança, esse pai que veio com essa criança não era nada dela, né? Então, e além de tudo era muito doente. E a criança morreu nos braços dela, numa situação bem chocosa, assim, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhes da história, porque eu me emociono muito quando se fala de escravos. Eu já contei a história de quando eu ia lá na igrejinha que tinha no Solar das Andorinhas, que infelizmente, né, fechou. Era um lugar maravilhoso, era todo baseado na época de escravidão. Numa das visitas técnicas que eu fui, o Natanael, que era o diretor que nos acompanhava, veio também um historiador de Florianópolis para ver
toda a área, e ele, nossa, de um conhecimento, de uma riqueza, até lá, numa parte, porque você só podia ir em alguns lugares acompanhado. Eu estava com o Natanael, que era o que mandava na ocasião ali, né? E ele fazia a parte cultural. E esse moço que veio, ele foi ver uma fundição numa época de trem, as letras. Então ele pegou aquilo e mostrou, tava eu, Natanael, falou, isso aqui é uma coisa raríssima, essa fundição, essa letra datada de 1800 e tralalá. Nossa, um cara, e detalhe, né, 2 negros, tanto Natanael como esse, eu não lembro o nome dele, né, isso faz muitos anos. E assim, o cara era renomado, premiado, conceituado. O Natanael também é muito conhecido nessas comunidades, nesses trabalhos, né? Então, para vocês verem que a cor da pele não difere ninguém, né? Não quer. O Geraldo Rufino, que eu sempre falo para vocês, que aquele é uma máquina mesmo de como quebrar e levantar, né? Já falei, se você não conhece, procura. Ele não sabe nem quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ele é. É um negro super bem sucedido, que foi criado no lixão, na favela, né? Veja a história dele. E tem vários, né? Não cabe a mim a falar, porque eu acho isso nojento, asqueroso. Eu tenho nojo de quem é racista. Então, vamos para a simpatia para o ritual. Eu quis abrir com a história deles, que é uma história linda, que é uma história que tem que ser respeitada. E se você ainda tem preconceito, né, coitado, no seu desencarne você vai sofrer um pouquinho. Gente, tem vários, né? Tem a avó Sabina, tem a tia Luzia, tem a Maria Redonda, tem a Maria Congá, né? Mas esse ritual eu quero fazer para vovó Catarina, que eu sempre falo dela para vocês, e contei um pouquinho a história dela. Dia 13 de maio, é uma sexta-feira, estaremos ainda aí, né, na lua nova. A lua cheia entra dia 16 num eclipse importantíssimo, um eclipse aí muito bom também. Então, graças a Deus o dia 13 caiu nesse dia aí, né, com toda perto desse eclipse. O dia da semana mesmo que é reverenciado, que são cultuados os pretos velhos, são as segundas-feiras, né? Eles gostam muito de rapadura, de bolo de milho, de bolo de fubá, de café, de pinga, onde eles colocam umas ervas, né? De fumo de corda, de cigarro de palha, tudo da época do café colonial, do Brasil colonial. Então, todas as vezes que você quer reverenciar, quer fazer alguma coisa, todo mundo põe um cafezinho ali, né? Você vai pôr um cafezinho, ainda fala, põe um cafezinho preto. Tomei só um cafezinho preto, né? Bem mineirinho, para eles. Tá? Então, assim, toda vez que a gente faz um ritual, que a gente reverencia, é interessante ter a imagem. Se vocês quiserem, eu, por exemplo, eu não tenho a imagem da avó Catarina, né? Eu lembro quando eu era criança, minha avó tinha um santo, eu não lembro que santo que era, hein? Não sei se era o Santo Expedito. Vocês da internet, vocês me ajudarão. Na casa dela tinha pote, aqui em casa também tem, a gente gosta de pote, né? Tem gente que chama de talha, a gente chama de pote. E tinha aquelas coisas de mármore entre as paredes, né? A parede tá aqui, né? Aqui. Nesse vão aqui, tinha aqueles negócios de mármore para colocar o pote em cima. E eu lembro que minha avó tinha um santo ali, não sei se era Santo Antônio, Santo Expedito, não sei que santo era, mas todo dia de manhã tinha uma xicrinha de ágata, né? De ágate, onde ela colocava o café. Eu acho que era São Benedito, não era nem São Expedito, acho que era São Benedito. E ela colocava todo dia, eu achava aquilo tão legal, né? Minha avó era muito devota de Nossa Senhora, era uma imagem negra, era um santo negro, e ela punha todo dia o café. E eu lembro quando eu dormia lá, eu falava, vó, você não vai dar o cafezinho pro santo? Às vezes eu também punha, né? Mas eu não lembro para quê. Eu acho que ela estava reverenciando, cultuando alguma prosperidade familiar, porque eles cuidam também, a linha de Preto Velho trabalha muito com criança, com saúde, né, para quebrar a feitiçaria, né, para te proteger. Então acredito eu que minha avó, através do santo, estava fazendo algum reverenciamento nesse sentido. Olha, esse ritual que você fará, na verdade é um reverenciamento. Então, se você não tiver a imagem,
Ou se você tiver, né, de um outro preto velho, se você sabe qual é a sua linha, se você reverencia, cultua, você coloca a imagem, que nem minha avó colocava de santo, se não me engano era São Benedito, tá? Depois eu vou até perguntar para minha mãe e falo para vocês aí nas minhas redes. Você pode imprimir a imagem, né? Ai, Fabrício, eu quero a avó Catarina. Imprime. Pode ser em preto e branco mesmo, tá? Porque é legal a gente ter a imagem quando a gente está fazendo um reverenciamento. É lógico que não dá para ter imagem de tudo. Mas então você coloca na internet ou coloca aqui na plataforma onde tem a imagem dela, tá? Ou de alguém, né? Algum cavalo que a receba, ela tem um jeitinho todo, né? Aí seria interessante vocês entrarem nessa conexão. Esse ritual é para você fazer um pedido para ela. Primeiro, você tá se protegendo, tá quebrando feitiçaria, né? Peça proteção para as crianças da sua casa, peça proteção para as crianças do mundo, peça saúde para o mundo, né? Você tem um amigo que precisa de saúde, você tem um conhecido. Olha, gente, saúde é o bem maior, mais precioso que a gente tem. Vocês não fazem ideia, né? Quando a gente vê uma pessoa acamada, uma pessoa sem força, uma pessoa que emagreceu demais por conta de uma doença, por estar meses internado, sem condição de se sustentar, sem condição de ficar em pé, aí você começa a valorizar, né, a sua capacidade de dar um passo. Eu, esses dias caminhando, vi um menino, ele deve ter uns 13, 14 anos, numa cadeira de rodas, mas ele tem paralisia cerebral, ele não se mexe nada, e o pai e a mãe e uma criança junto. Eu agradeci muito por eu poder, e o menino rindo, brincando, sabe, ali, mas todo entrevado na cadeira, sem aquela conexão da liberdade. Eu agradeci tanto a Deus por eu poder caminhar, porque é uma coisa automática, você levanta e vai. Ai, quero tomar uma água, levanto e vou. Essas pessoas não conseguem nem esticar o braço para pegar um copo para tomar a água. Então, a saúde é o bem mais precioso. Peça nesse ritual que nós escreveremos uma cartinha para ela. Também pelas pessoas. Você pode fazer o seu pedido, o seu desejo, mas também peça saúde para o mundo, saúde para esse amigo, para essa amiga, né? Saúde para você. Eu anotei aqui, porque é bastante coisa, tá? Você tem que fazer ou logo cedo. Eu adoro essas pessoas que acordam cedinho. Acho chique gente que acorda cedo, podia render, né? Então pode ser bem quando o dia já está nascendo, ou no final do dia, mas tem que estar claro. Você não pode fazer à noite, tem que ser aí antes das 18 horas, tá? Nós faremos um cafezinho, como eu falei, aquele cafezinho preto, né? Faz um cafezinho, como se você fosse receber uma visita. Então você está fazendo para a avó Catarina, e se você quiser trazer a falange dela, a linha dela, fique à vontade, né? Saravá, o povo de Aruanda, saravá, os preto velho. E aí você faz esse café. Se você tiver rapadura para adoçar, melhor ainda, tá? Mas não faça uma coisa muito doce, né? Tem que ter aquele gosto mesmo do café, aquele amargor do café que eles gostam tanto, né? Se você não tiver rapadura, você pode colocar uma açúcar mesmo, né? É que a gente tá vindo da época do café colonial, da época da cana mesmo, né? Então, é da época que eles estavam acostumados com esse tipo de bebida. E aí, você vai colocar ou no copo, numa xícara. Lembra que eu falei? A minha avó colocava na ágate. A gente tem as xícaras de ágate que a gente adora. Meu avô tinha rancho lá, era tudo assim, de ágate, né? A gente adora as coisinhas de ágate. E aí você pega um pires ou um prato, tá? Você coloca o café feito na hora, coadinho, coador de pano, melhor ainda. Mexer com a colher de pau, melhor ainda. Faça um café como se você estivesse recebendo uma visita na sua casa. E aí você monta ou no prato, ou no pires, ou no copo, ou na xícara. Não precisa de trelelê nem frescura, tá? E aí você coloca uma moeda de algum valor nesse prato, nesse pires. E precisará também de uma vela branca. Isso não é para ser feito dentro de casa. Até você fazer o café, entrar na sintonia, reverenciar, saravá, você está dentro da sua casa. Você pega esses apetrechos e fora de casa. Tem uma casinha fora de casa, tem o quintal, tem a lavanderia, é fora da sua casa. Esse ritual, essa é uma parte do ritual, tá? Aí você pega um papel, um lápis, desculpa, e um papel sulfite, e escreve, né?
A carta você pode escrever dentro da sua casa. Lá você coloca todos os seus desejos, todos os seus pedidos. Então você escreve que você quer a proteção, a saúde, que ela desfaça qualquer feitiçaria, que ela cure a sua alma, cure o seu coração, cure a sua mente, os seus fantasmas, os seus monstros verdes, que ela abra os caminhos da prosperidade, da saúde, da cura, que ela cure o mundo, que ela cure as crianças desse mundo, que é o futuro para o nosso país, para o nosso mundo. Não peça só para você, tá? Escreva a carta. Você pode pedir o que você quiser. A sua prosperidade, o seu grande amor, a sua saúde, mas não esqueça também de pensar no coletivo. Eu quero proteção para mim, mas eu quero proteção para os meus amigos, para os meus conhecidos, para os desconhecidos, para as pessoas que precisam, que ela visite os hospitais e traga a cura, né? Porque a Covid ainda não acabou, né? Tá tudo muito liberto, tal, vem novas ondas aí, a coisa não tá, né? Já vem variantes aí, então as coisas vai dar continuidade. Então peça também para ela visitar as pessoas que estão acamadas, né? O hospital é uma energia muito densa, muito pesada. Então peça para eles limparem, trazerem o bálsamo também para essas pessoas. Faça sua carta com os pedidos. Bom, é interessante nesse dia você fazer um bolo de milho, né? Um bolo de fubá, também para os pretos velhos, oferecendo para eles, porque eles gostavam, né? Milho cozido, é tudo coisa que eles comiam naquela época. Eu faria um bolo de fubá com erva doce ainda, hein? Sexta-feira à tarde, com cafezinho, ou logo que a gente acorda, hein? Eu adoro um bolinho de fubá. Eu chego até a salivar, amo de paixão. Eu tive aí a PCD, a dona Mercedes, era a mãe da Zefa. E eu chamava de PCD. Eu sempre pus apelido em todo mundo. O irmão dela é Hamilton, eu chamava de Pito, chamo até hoje, né? E o Pito, como é que tá? Outro dia a sobrinha dele, a Luciana, falou: quem que é Pito? Eu falei: o Hamilton. Ela: o tio Milton. Eu falei: Então a PCD, ela batia bolo de nada. O que é bolo de nada? É bolo de nada, não tem nada. É só a receita do bolo, não vai nem baunilha. E eu batia as claras. E eu, pequena, sempre, gente, eu fui arteira, eu fui terrível, vocês não têm ideia do que eu fui terrível. Se eles estiverem assistindo, alguém comenta aqui, porque a PCD não, porque ela desencarnou já em 92. E aí a PCD batia as claras em neve com 2 garfos, naquela época não era nem batedeira. E aquilo crescia, e eu ajudava a fazer o bolo, né? E aí, a Fabrícia já tá aprontando. Dona Regina, você não conhece? Meu apelido, gente, era Estrupício, pra vocês terem ideia. Eu era o estrupício da família, de tão arteira. Nossa, eu nunca fui sem educação, nunca. Mas eu sempre fui arteira de deixar, olha, eu fui um menino, fui uma moleca mesmo. E aí, você faz um bolo, de preferência da época da PCD, né? Bate a mão aí, faz um bolo, porque naquela época não tinha batedeira. Porque depois você vai comer esse bolo. Você vai comer junto com as crianças, junto com as pessoas da sua casa. Você vai tomar um gole do café aí, que você fará o café para ela, né? E sobrará, com certeza você tomará esse café. Então você pega esse bolo também e vai lá para fora. Vela, carta, o cafezinho dela. Você vai bater um papo com ela como se ela estivesse ali. Né? Ali, você corta o bolo, oferece. Se você quiser levar sua xícara de café e tomar junto, eu tô batendo um papo com a avó Catarina nesse momento. E oferece a ela e agradeça, né? Agradeça tudo que já está feito. Assim está feito, sou grato. Depois que você fizer isso, você pega os seus desejos e queima na chama dessa vela branca e agradeça por já estar feito. A moeda, gente, vocês deixam lá, né, no dia seguinte, só que você desmonta. O bolo você já pode comer, pode deixar um pedacinho para ela, ofereça para as crianças, ofereça para sua família, né? Tem gente que fala, né, não como, não precisa falar, né, porque ali vai estar te ajudando em saúde, em quebrar feitiçaria, vai estar ajudando o pessoal. E aí, no dia seguinte, né, você pega aquelas cinzas, você sopra, o bolo você pode descartar, o café você joga na terra também. No dia seguinte. No mesmo dia tem um banho de ervas. Lembra que ela é curandeira? E ela era taxada de feiticeira por entender muito bem de ervas? Aí você pode fazer no dia. É um ritual só, mas é em partes, tá? O banho você faz antes de dormir. Você pode preparar, normal,
e faça antes de dormir. O que que vai? Eu anotei aqui porque é muita erva. Você pode pegar uma bacia, sabe essas bacias de alumínio? Pode ser uma daquela, só não usa plástico, né? Ou pega uma coisa de vidro, tá? Esse banho é melhor a gente macerar, eu não gosto de ferver. Eu gosto de trabalhar com ervas frescas e macerar. Então, olha o que você precisará. 7 pedaços de arruda, tá? Então, pode ser 7 folhinhas. 7 pedacinhos de manjericão, não precisa ser 7 folhas, quer por 7 folhas, eu tenho um pesaço aqui, eu colocaria 7 folhas, tá? Uma rosa branca, as pétalas da rosa branca. 7 folhas de limoeiro, aí tem que ser folha de qualquer limoeiro. Limão limpa, gente, que vocês não têm ideia, mas limpa, olha, limpa que é um negócio, limpa até ancestralidade, pra vocês terem ideia. 7 pitadas de fumo de corda, você vai colocar dentro do banho. Como que eu faria isso? Eu pego aí o recipiente, coloco um pouco de água de temperatura ambiente e macero todos esses elementos com as mãos. Macerar é você mexer com a erva, você soltar, né? Solta aquele caldo, aquele sumo, fumo de corda, tudo junto ali e vai pedindo, né? Para ela limpar, para ela curar. E aí você mexe com a sua mão ali umas 3 vezes e deixa aquilo decantando. Então faça de manhã esse preparado para você tomar esse banho à noite. O ritual você pode fazer logo cedo ou antes das 17, tá? Porque 18 horas já vai estar muito na cara do gol, tem que ser a luz do dia. Prepare esse banho, conversa com ela pedindo para limpar, né, para abrir os seus caminhos, para curar memórias, miasmas, ancestralidade, tudo, tá? São rituais separados. Você pode fazer o ritual primeiro e o banho é antes de dormir, tá? Mas prepara logo cedo, porque ele tem que ficar aí macerado, descansando, decantando nessa tigela do preparado. E à noite, quando você tomar o seu banho de asseio, o seu banho normal, você toma esse preparado do pescoço para baixo. Não coa, não esquenta, é temperatura ambiente, tá? E aí pega o que sobrou ali no box e leva para um jardim, para uma pedreira, para um lugar bonito no dia seguinte, agradecendo a avó Catarina por tudo que ela já está atuando e fazendo na sua vida. Ah, Fabrícia, eu cultuo outro preto velho. Meu preto velho é a avó Severina, né? Minha preta velha. Meu preto velho é o pai Venâncio. Você pode escolher o que você quiser, tá? Mas não deixe de fazer. Eu tô fazendo para a avó Catarina porque ela é uma grande curandeira. Ela é muito conhecida, então seria legal você direcionar. Mas nada te impede nesse dia de você colocar um café, um pedaço de bolo, uma pinga para o seu preto velho, para a sua preta velha na sua casa, ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um ritual muito forte, é um ritual muito bom. Divida esse bolo com as pessoas, entregue essa moeda para um andarilho ou para uma criança que você encontra na rua e espero que vó Catarina limpe tudo de ruim, inclusive tudo de ruim que está aqui, aqui e aqui. Isso sim que é importante que seja bem trabalhado em vocês. Gratidão por estarem aqui comigo. Beijoca, povo. Ah, tem ritual dia 12, tem ritual dia 22, tem ritual dia 30. Me chama no WhatsApp. Fui!